Então, vamos entender o seguinte. Como eu falei, existem diversas linhas de numerologia e elas divergem, e o que veremos é a base mais voltada para a prática no tarô, né? Então, é um extrato de diferentes linhas do estudo, embora eu confesse que tem um pouquinho mais da numerologia cabalística aqui, tá? E outra coisa que eu queria falar, antes da gente entrar nos números em si, lembra que na aula anterior nós falamos um pouquinho sobre Yin e Yang. Lembra daquela imagem do Yin e Yang, né? O Yin como o lado mais feminino, o lado mais escuro, o lado mais reativo, o lado mais passivo, o lado mais introspectivo, o lado de aprofundamento. E o Yang, o lado da expansão, o lado masculino, o lado do sol, o lado do dia, o lado da ação, né? Os números também são assim. Inclusive, não sei se vocês lembram, mas quando nós estudamos a carta do diabo, tinha o tarô de Jean Noblet, que o diabo tinha 3 pontos numa asa e 2 pontos numa outra asa. Ou seja, o número par e o número ímpar. E na numerologia aristotélica, o par era tido como uma energia feminina e o ímpar era tido como uma energia masculina, tá? Então, os números também são yin e yang. E é basicamente isso, tá? Por exemplo, a gente fala número 1, nós temos o fogo. E como vocês devem lembrar da aula anterior, o fogo é masculino. O 2 é água, feminino. 3 é ar, masculino. 4 é terra, feminino. Isso se repete até o número 9, tá? Sempre os números ímpares vão estar associados a elementos masculinos, tá? E os números pares a elementos femininos, tá bom? Então tem um pouquinho desse yang também nos números. Renan, mas o 1, por exemplo, aqui está falando que o 1 ele é masculino, né? Ele é fogo. Mas se eu pegar o 1, o as, né? De copas, que é água. Gente, não tem problema, tá? O naipe de copas é o naipe de copas, ele é um naipe feminino, é o naipe das emoções, tá? Você não precisa colocar muito peso nessas questões aqui, que o as ele é fogo, que o ás ele é sol, tá? Mas são as associações que existem e eu coloco elas aqui para que vocês tenham em mente, tá? Mas assim, não pira achando que não, mas é um as, então é uma carta polarizada para o yang. Não, é o naipe quem vai determinar isso, tá? O naipe, ele é mais importante do que o número. Basicamente é isso no tarot, tá? O naipe é mais importante do que o número. Mas vocês vão perceber que, por exemplo, todos os números 6 são mais bonitinhos no tarot dos arcanos menores. Todos os números 5 são mais difíceis, por exemplo, né? Então vocês vão perceber que existe um peso do número que está influenciando a questão da leitura dos arcanos menores, mas o naipe ele é mais poderoso, digamos assim, ele é mais influente, tá? Os 4 elementos do naipe são bem mais influentes do que os números. Certo? Feitas todas as ressalvas, então vamos começar pelo número 1, que está associado ao as, né, no tarô. Então aqui nós temos a semente, tá? Mas a semente, embora seja um termo muito conhecido e um termo que me ajudou muito a entender os ases, porque assim, os ases são as energias mais sutis. Sutis como? Em questão de densidade. Gente, eu vou explicar isso mais uma única vez, já falei sobre isso algumas vezes, mas eu até vou reforçar, porque na aula anterior, quando nós falamos do naipe de espadas, eu coloquei a palavra leveza, algumas pessoas ficaram com alguma dúvida também, de falar como é que eu encontro leveza no 10 de espadas, por exemplo, né? E não é a leveza de tranquilidade, é leveza de peso. É totalmente diferente. É a mesma coisa que você chegar para um cantor, por exemplo, e falar, canta mais alto. Ele vai cantar num tom mais alto, ou seja, ele vai ficar com a voz mais aguda. Porque cantar mais alto é subir a escala de som. E não cantar com volume mais alto. Uma coisa não tem relação com a outra, né? Então a mesma coisa é a questão da leveza, tá? Quando eu falo da leveza, na questão de densidade. Até vou mostrar para vocês, na verdade, antes de a gente entrar no as, a árvore da vida, tá? Eu sei que eu falei pouquinho sobre ela aqui, não é também a ideia, né? Mas pode perceber que ela tem 10 sefiró, né? E elas estão enumeradas de 1 até 10, tá? Então, em 1, nós temos justamente os ases do tarô, tá? Que estão aqui em Keter, que é a coroa. Os 2 do tarô, dos arcanos menores, estão em Roquimar, os 3 estão em Biná. Os 6, por exemplo, que é bonitinho, eles estão aqui em Tiferet. Por isso que os 6 do tarô são bonitinhos. Eles se representam a beleza, tá? O 5 já é o julgamento. O 5 já é um pouco mais pesado, entende? Então tem dessas coisas aqui da associação da árvore da vida no tarô, tá? E todos os 10 estão em Malkuth, que é o mais pesado, é o mais denso, tá? Então, só para deixar isso bem claro, aqui em Malkuth, por exemplo, nós temos a carne, nós temos nosso mundo material, nossa compreensão da realidade. Em Keter, o pessoal fala que é Deus, mas não é Deus. Mas seria aquilo que é o mais sutil possível, sabe?
As linhas acima do angelical é o mundo não manifestado, é o sopro e tudo mais, né, que eles falam, o mundo da não emanação. Aí entram várias questões filosóficas aí do que seria essa coroa. Mas é aquilo que é mais intangível para a gente. Então, essa energia vai descendo pela árvore da vida e vai se densificando, vai se materializando até chegar em Malkuth, que é a realidade que a gente conhece, tá? Então, pensando que todos os ases estão aqui em cima e todos os 10 estão aqui embaixo, nós temos uma diferença de peso muito grande, tá? Todo as é muito sutil, é muito leve. Então, isso me dificultava bastante a entender, a compreender os ases, né? Porque eu via ali uma mão oferecendo um copo d'água no as de copas e eu falava, que isso? O que essa carta vai falar, né? Então, um termo que me ajudou muito é esse termo semente, tá? Mas, para que não fique mal compreendido, eu não quero que vocês pensem que é uma semente que está na sua mão. Ou seja, uma semente que você precisa plantar e tudo mais. Não é isso. É uma semente germinada já, o as. Né? O as é uma semente que já está plantada e já está germinada, inclusive. Deixa eu ver se eu acho aqui. Se eu não me engano, nesse tarô aqui... Ah, não. Me engano sim, acho que já me enganei já. Tem uma carta, o As de Ouros no Light Series, eu acho que mostra essa questão da semente, mas eu acho que eu já estou confundindo com o 7 de Ouros, que mostra um plantio. Deixa eu ver aqui se eu acho o As de Ouros, para a gente ver como é que é. Nossa, é engraçado como é sempre... Aqui, não, tá certo. Ó. O As de Ouros, nesse deck do Vidente da Luz, ele vem com tipo uma sementinha, né? O cara tá tirando a terra, só que você percebe que ela já tá com as raízes formando aqui, ó. Sabe? Já tá acontecendo a magia. O as não é aquela semente que ele precisa plantar para que ela comece a germinar. A magia já tá acontecendo, o rolê já começou. Só que essas pequenas raízes, essas coisinhas nascendo aqui, não quer dizer que vai dar certo. Não é uma garantia de que vai dar certo, concorda? Então, assim, é a semente germinada, mas não é só germinar a semente. Você concorda que tem que esperar, você concorda que tem que cuidar, tem que regar, tem que proteger da geada, né? Tem muito rolê para acontecer. Mas quando você pensa na semente na sua mão, parece que é uma coisa totalmente, sabe, que você pode simplesmente perder ela e acabou. Agora, quando você pensa na semente germinada, você vê que o negócio já começou, né? Não é o número 0. É o número 1, tá? Então ele já começou, a semente já está ali. Só que aí você vai ter que fazer a sua parte para que ela dê os seus frutos, né? Mas semente do que, Renan? O que está sendo plantado? Aí depende do naipe. Tá? Naipe de ouros. Nós não falamos na aula anterior que o ouros simbolizava o campo profissional, o campo das finanças? Entre outras coisas, é claro. Surgiu um as de ouros, poxa, tem uma sementinha germinando de algum projeto que pode dar um retorno financeiro legal. Ah, Renan, mas a pessoa fez uma pergunta pro carinha que ela está conhecendo, se é interessante se dedicar a esse cara. Pode ser interessante para a parte carnal. Tá? Vai ser uma possibilidade de uma questão de troca de fluidos corporais, basicamente, tá? Porque o as de ouros, claro que você pode evoluir, também depende do resto da leitura, tá? Mas basicamente o ouros vai falar sobre a fisicalidade, a materialidade da situação, não é um as de copas. O as de copas sim caberia nessa leitura com uma possibilidade de um despertar para uma nova sensação, um novo sentimento aí entre eles, tá? O as também vem como inspiração, principalmente quando nós falamos do as de espadas e as de paus, né? Que é aquela coisa que surge do nada, assim, sabe? Surgiu e tipo, nossa, eu tive uma ideia, eu tive uma inspiração, eu tive estou me sentindo motivado a fazer alguma coisa. A gente vai colocando ideias na nossa cabeça, assim, de tempos em tempos, né? Por exemplo, agora eu tô na pira do Cambô, né? Para quem não sabe, Cambô é aquela medicina do veneno do sapo lá. E eu sonhei com Cambô um dia, conversei com um amigo meu que já aplicou Cambô umas 5 vezes, e falei, cara, acho que eu preciso de um Cambô, preciso de um Cambô. E eu tô me inspirando com isso, né? Eu sei que eu vou fazer o Cambô, não tem jeito, eu vou fazer porque eu me conheço. Mas hoje estou no momento do as, porque é um momento de inspiração. Sabe quando você pesquisa na internet um vídeo sobre o assunto, dá uma perguntada para um amigo, começa a pesquisar, sabe? É esse que é o as. A coisa está tomando forma. Ou seja, essa sementinha que está lá já está começando a criar as raízes, tá? Eu posso desistir no meio do caminho, não tem problema, mas a inspiração está acontecendo agora, tá? Então, o número 1 também simboliza os inícios, como vocês bem sabem, inclusive no Mago também nós falamos sobre isso, né?
Renan, eu posso associar essa aula de numerologia, esses números aqui, com os arcanos maiores? Até pode, tá? Mas eles estão mais ligados aqui aos arcanos menores, tá? Alguns vão estar muito ligados. Do 1 até o 4, assim, nossa, dá para você associar certinho com os arcanos maiores, tá? Mas vai ter algumas situações que vai ficar bem divergente também, tá? Então é um terreno, é um campo minado, assim, essa parte da numerologia, tá? Mas em alguns momentos vale a pena. Então no mago nós temos o início. O mago, por si só, ele é o iniciado da Golden Dawn, né? Quando a gente olha no Rider-Waite, aquela roupa dele é do cara que começou hoje ali na escola iniciática, na escola de magia, né? Então, são os novos inícios de maneira geral que o número 1 traz. Uma potencialidade. Então, cuidado, porque muita gente vê o as e fala que é sim. Ah, o as, qual que é o significado? Eu já vi isso, né? O significado do as de ouro, por exemplo, é sim. O as de ouro significa sim, mas sim para quê? E olha lá, cuidado, como eu falei, é uma sementinha. Tá germinando, ok, é um bom caminho, mas decretar que é um sim é complicado, né? É uma carta negativa, é uma carta positiva, de fato. Isso eu concordo, tá? Mas ela vem positiva não como um decreto, ela vem positiva como um potencial. A primeira coisa que precisa existir é o potencial. Esse potencial ele precisa ser trabalhado, né? Se você fala que o número as é sim, um sim absoluto, você resumiu do 1 até o 10, já fez a história inteira para a pessoa, e não é bem assim, tá? Então, o potencial, todo potencial precisa ser aproveitado, precisa ser observado, precisa ser trabalhado, aproveitado, né? Realizado, enfim. Então, tem um rolê ainda para acontecer. Mas, de fato, pelo menos o potencial existe. Por exemplo, não adianta você